Este programa é livre para todos os públicos. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, que Deus lhe abençoe, minha irmã. Com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários, a nossa TV Canção Nova. Hoje, dia 23 de julho deste ano de 2023, a igreja vive um dia muito bonito. É a jornada dos avós e dos idosos, como muito bem quer celebrar o Santo Padre, o Papa Francisco. Bem, o Papa Francisco, para esta terceira jornada, ou terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, ele apresentou uma mensagem cujo tema é: de geração em geração, a sua misericórdia nos leva a um encontro abençoado, o encontro entre Maria, jovem, e a sua parente Isabel, idosa. Escreve o Papa Francisco também, lembrando que estamos próximos da Jornada Mundial da Juventude. Então, e interessante que o Papa pediu para os jovens: olha, antes de vocês irem para a Jornada Mundial, vão visitar um idoso, vão conversar com um idoso. Que coisa boa. Então, sobre esse tema, terceiro Dia Mundial dos Idosos, dos Avós, que nós iremos conversar no programa Discípulos e Missionários de hoje. Para conversar conosco, temos a presença de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Pois não, bom domingo também para você e para vocês que nos acompanham. Desejo que seja proveitoso para todos e uma saudação especial para os avós, as pessoas idosas que nos acompanham. Hoje em dia para vocês, que Deus os abençoe, acompanhe e que tenham alegria nesse dia, quem sabe receber a visita também dos seus netos, bisnetos, quem sabe uma festa em família. Vamos lá. Bem, a igreja instituiu no dia 26 de julho, né, a festa de São Joaquim, né, a memória de São Joaquim Santana. E, portanto, se tornou tradicionalmente o dia dos avós, né, uma vez que Joaquim e Santana são os pais de Maria, os avós de Jesus. Porém, o Santo Padre, o Papa Francisco, quis instituir este domingo, não é, como o Dia Mundial dos Avós e também dos Idosos. Mas, Dom Odilo, a igreja não tinha uma preocupação com relação à realidade dos idosos e dos avós, e por isso o Papa Francisco quis instituir esse dia no domingo? É interessante que aqui no Brasil, a festa de São Joaquim e Santana já normalmente é comemorada também como Dia dos Avós. Perfeito. E em alguns outros países isso também acontece. Mas o Papa teve essa feliz ideia de ampliar o horizonte, instituindo um dia perto da festa de São Joaquim e Santana, um dia dedicado aos avós e idosos, incluindo idosos claramente. Nem todos os idosos são avós, né? É claro. Tem vários motivos. Eu acho que o Papa teve uma percepção muito bonita e também uma intuição sobre, digamos assim, educadora em relação às pessoas idosas. Primeiro, aumentam os idosos no mundo, claramente. Até no Brasil, né, esse último censo mostrou que o Brasil começa a ficar um país de idosos também. Okay. Né? Era sempre um país de muita criança e juventude. O Brasil vai ficando um país menos jovem e daqui a um pouco tempo nós seremos um país com muitos idosos, né? Então, aumentam os idosos no mundo. Segundo, os idosos nem sempre são tratados bem. É um problema muito sério. Aumenta a vida por causa das condições de saúde boas, medicina e tudo mais, mas a qualidade de vida dos idosos nem sempre é boa. E muitas vezes os idosos sobram. O Papa usa a palavra, são descartados. Então é preciso chamar atenção para essa realidade.
começamos, né, a chamar a atenção dentro da própria igreja, né? E o Papa faz isso, a atenção especial aos idosos, às pessoas idosas, para que elas sejam tratadas com dignidade, respeitadas e não sejam descartadas. Mas é uma questão também profética, né, para o mundo. O mundo precisa se preocupar com os idosos. E eu acho que, nesse sentido, esta instituição do Dia dos Idosos, dos avós e dos idosos, é uma mensagem para o mundo, para que se olhe com atenção, com carinho, a situação dos idosos. O Papa Francisco sempre fala dos idosos como um patrimônio, né? E que, portanto, precisa esse patrimônio ser valorizado, bem, a partir das próprias famílias, não é? E também a sociedade como um todo. Precisa valorizar esse patrimônio. A igreja, nesse sentido, tem contribuído, Dom Odilo, no sentido de uma, sei lá, uma pastoral, algum movimento que, de alguma forma, procura fazer com que as famílias valorizem esse patrimônio e também a sociedade como um todo? Sim, não é novo esse cuidado da igreja em relação aos idosos e também no campo educativo. Nós temos, desde sempre, na nossa pregação, nossa catequese, a questão do respeito pelas pessoas idosas, né? Isso está lá já no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, mas está dentro do cristianismo como uma constante, o respeito e o cuidado das pessoas idosas. Porém, as coisas vão mudando com a mudança também de cultura, da maneira, dos modos de vida da sociedade. Por isso, é preciso retomar o tema também mesmo dentro da igreja. Agora, temos na igreja, sim, no Brasil, uma pastoral da pessoa idosa. Pastoral da pessoa idosa, que funciona muito bem e, sobretudo, está voltado para os idosos com maiores dificuldades, idosos pobres, idosos sós, abandonados, idosos, né? Muitas vezes acamados, etc., que vivem em condições muito, muito difíceis. Então, existe essa pastoral da pessoa idosa, que é muito bonita e é muito recomendada. Em muitas paróquias existe. Existem muitas outras iniciativas, digamos, não necessariamente religiosas, mas que brotam no contexto das nossas comunidades religiosas. Grupo de idosos, grupo de avós e assim por diante. No Terceira idade. Terceira né? idade, esses grupos estão muito difundidos. Em geral, isso está ligado à vida das comunidades cristãs, né? Certo. E não necessariamente são grupos religiosos, eles são grupos abertos, ecumênicos e tudo mais, mas são grupos que são ligados ao trabalho da igreja. No contexto da pastoral familiar, Dom Odilo, por exemplo, existe todo um trabalho, por exemplo, de contribuir com a preparação, né, das pessoas para o matrimônio, a questão da preocupação em relação à educação dos filhos, a própria realidade da procriação. Essa temática também do cuidado, da valorização dos idosos, isso de um modo especial está presente também na pastoral familiar? É um campo da pastoral familiar, né? Um campo nem sempre ainda muito desenvolvido, né? Mas os idosos fazem parte da família. Eles são parte da família, embora muitas vezes ali esteja exatamente o problema, que a família não dá conta de cuidar do idoso. Ou acaba relegando o idoso para o Estado, né? Para alguém, o Estado cuida, mas não é o ideal. O idoso é parte de uma família, de um grupo familiar. Então, ali sim, nós temos que trabalhar para que isso, dentro das próprias comunidades eclesiais, seja trabalhado de maneira que os idosos estejam vinculados e ligados a famílias. E as famílias sejam ajudadas a poderem cuidar bem dos idosos. Dom Odilo, nós temos uma participação, a Eliane Profeta, lá da Igreja Nossa Senhora do Líbano, aqui de São Paulo, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar, então, a pergunta da Eliane Profeta. Olá, Dom Odilo, eu sou Eliane Profeta, estou aqui na Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo, e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Diante dos desafios de hoje,
como a igreja pode melhorar a preparação do sacramento do matrimônio e formação de novas famílias. Sua bênção, Dom Odilo, desde já agradeço. Muito obrigada. Bem, Eliane, a pergunta diz respeito à preparação para formar família. Bem, é uma das preocupações da igreja, né? E nem sempre é fácil conseguir envolver, né, os casais jovens que vão casar nesta preparação, porém, ela em geral está organizada nas paróquias de todo o Brasil, eu creio que também em todo o mundo. Porém, a pastoral da família tem essa preparação ao casamento, depois tem outros momentos, né, os primeiros anos da vida matrimonial, depois, é claro, a espiritualidade da família e do casamento que acompanha a vida toda. Pois bem, o programa Discípulos e Missionários, ele também pode ser assistido no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova, youtube.com/Play Canção Nova e procurar ali o programa Discípulos e Missionários. Que graças a Deus, já nesses anos, também no programa tivemos lindas reflexões que Dom Odilo já fez a respeito do tema da família, também da procriação, que vale a pena. Então procure e não apenas assista, mas também divulgue nas suas redes sociais o programa Discípulos e Missionários. Dom Odilo, estamos chegando ao final do nosso programa. Sua palavra para o encerramento e também sua bênção. Pois não. Agradecendo a sua companhia também no programa de hoje. E aos avós e idosos, mais uma vez, aos meus parabéns, mas sobretudo a minha oração e o conforto. Que Deus os abençoe e acompanhe. Mantenham-se firmes na fé, na serenidade, na esperança. Confiem em Deus. Deus é vida. Deus é recompensa para aqueles que nele confiam. E aos jovens que vão rumando para Portugal, boa viagem e bom encontro daqui a uns dias lá em Lisboa, na JMJ. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Dispostos ao sim, fazer como